Programa Bem Mais Brasil no ar, hoje abordando uma questão mais que atual e preocupante. Educação e instrução. De quem é responsabilidade no processo de ensino? Desde o berço até a formatura? Muitos responderiam essa pergunta de maneira imediata. É do governo. Afinal, para que servem os elevados impostos que pagamos? Temos o direito a uma educação de qualidade. Embora essa resposta esteja fundamentada em uma premissa muito justa, a questão é bem mais abrangente, estendendo para alguns outros núcleos de convivência humana a nobre missão de educar. Até porque poucos são os governantes, a exemplo de Salomão, que optam por priorizar a educação como virtude que torne mais sábia a sua forma de administrar as necessidades da população. Segundo o texto bíblico, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, respondendo a Deus, o rei Salomão escolheu o dom da sabedoria como herança divina. Um governante sábio, se fizesse bom uso da própria sabedoria, muito contribuiria para que o conhecimento elevasse a qualidade de vida do seu povo. Quando, entretanto, ocorre o contrário, um considerável descrédito no destino ronda o inconsciente coletivo, a ponto inclusive de tomar forma na letra de uma canção popular, afirmando que o futuro não é mais como era antigamente, segundo a inspiração do seu inesquecível compositor. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. O que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Infelizmente, o que se vê atualmente é um grande desinteresse dos jovens, em particular na formação de novos professores. Até as décadas de 70 ou 80, ainda no século XX, em torno de 8 em cada 10 meninas, quando eram questionadas com a conhecida pergunta "O que você quer ser quando crescer?", respondiam que pretendiam ser professoras. Hoje em dia, grande parcela dos jovens prefere desenvolver atividades autônomas, como as carreiras artísticas, na música, na televisão, além da comunicação por canais no YouTube ou como blogueiros. Seria reflexo de uma desesperança da juventude? Ou talvez o efeito de uma eventual omissão generalizada dos responsáveis? Em outras palavras, um nada a fazer da parte dos pais e educadores? Aliás, os pais também não teriam a missão de educar tanto quanto os nobres professores? Pelo menos essa é a opinião do professor Mário Sérgio Cortella, educador e filósofo, além de consagrado palestrante, que vocês acompanham agora. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Conforme a opinião abalizada do professor Cortella, os alunos deveriam trazer de casa a educação de base, aplicada por seus pais, para que fossem escolarizadas pelos professores. Ou seja, para que os educadores trabalhassem em melhores condições, semeando em terra fértil o conhecimento a ser transmitido, em condições mais favoráveis de gerar frutos bons, que reverterão em benefício de todos, inclusive dos próprios estudantes. Os pais precisam vencer o medo de exercerem a própria autoridade, sem agressividade, mas com firmeza, para não prejudicarem seus filhos, nas palavras, inclusive, do padre Fábio de Mello, que vocês conferem agora. Filho não tem que ter medo de pai e de mãe. Filho tem que ter respeito. Medo é uma coisa que não deve existir entre pai e filho. Respeito, sim. Por isso que, quando você percebe que o seu filho já tem medo de lhe contar a verdade, cuidado. Pode ser que você tenha sido enérgica demais e não soube criar a ponte para chegar até ele. O tempo todo na educação dos filhos, nós precisamos estabelecer pontes.
todo dia tem que construir uma ponte nova, viu? Porque a distância do filho com o pai vai crescendo à medida em que ele vai crescendo no corpo, na alma, na estatura, em tudo. É como se nós tivéssemos que atravessar o mesmo rio todos os dias, mas para cada dia aquele rio tem um pouquinho mais de margem. Então a ponte que você construiu hoje para chegar ao seu filho hoje, ela não serve amanhã, porque o seu filho terá crescido um pouquinho mais amanhã. Isso é uma regra muito simples que eu inventei agora, só para a gente poder entender que à medida em que esse rio se torna mais caudaloso e largo, ele se torna mais perigoso também. É muito fácil você cuidar de um riachinho, não é verdade? É muito fácil você ter o cuidado de um pequeno riacho. Mas o riacho, à medida em que ele vai recebendo os afluentes, ele vai se transformando em rio. Quem são os outros afluentes? Os amiguinhos que ele encontra na escola, os programas de televisão que ele vai assistindo, a professora, as outras pessoas que vão tendo influência sobre ele. Daqui a pouco, aquele riachinho que era o seu filho, se transformou num rio caudaloso. E se você não construiu pontes todos os dias para atravessar e chegar a este menino, você corre o risco, então, de morrer afogado no próprio filho que você criou. O que é morrer afogado no próprio filho? É você perder o controle da situação. O rio foi se tornando caudaloso, deixou de fazer a ponte. Aí você já não sabe mais a medida. Você já não sabe mais como atravessar. Você não sabe mais como chegar da outra margem. Então, se a gente quiser, de fato, educar com qualidade, nós precisamos saber colocar o limite e o amor. O Chalita escreveu um livro muito interessante, que é a Pedagogia do Amor. No livro ele fala justamente dessa capacidade que o amor, que o afeto tem de educar uma pessoa. Porque você retira dela o medo. Você coloca o amor. São Paulo já fala isso de maneira muito bonita numa das suas cartas. Onde há o amor, não há o medo. De acordo com o padre Fábio de Mello, onde existe amor, o medo não prospera. O verdadeiro amor coloca limites, inclusive nele próprio. O amor educa. É essa mesma opinião do professor Leandro Carnal, que, em termos um pouco mais firmes, defende o estabelecimento de limites na criação dos filhos, como estratégia dos pais para transmitirem princípios éticos na amorosa educação familiar. Vejam o que o professor Leandro Carnal afirma com absoluta convicção ao comentar a virtude ética, segundo os conceitos históricos de Aristóteles, neste vídeo. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico, eduquem. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro
com isso, que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas, profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Conforme nós pudemos observar, o professor Leandro Carnal, conceituado educador e consagrado palestrante, em resumo, entende que alguns princípios básicos, como a ética, são ensinados em casa, por nossos pais, os primeiros e quase sempre os mais importantes professores das nossas vidas. E por essa linha de raciocínio, as lições para a construção de um país mais ético deveriam ser ministradas desde cedo, começando em casa, no seio familiar. Bem, não nos cabe julgar as opiniões aqui reproduzidas, até pelo notório saber dos seus autores, todos personalidades públicas de primeira grandeza, mas aproveitarmos esta oportunidade para reflexão se a questionável qualidade do ensino brasileiro decorre apenas e tão somente por mau gerenciamento do sistema educacional. Talvez estejamos diante da possibilidade de um salto de qualidade na área da educação, bastando para tanto fortalecer a autoridade dos pais e dos professores, educando em parceria os nossos filhos e formando gerações mais conscientes no futuro. Chegamos ao final da segunda edição dessa nova fase do programa Bem Mais Brasil, que destacou a situação do ensino no país, trazendo a opinião de algumas personalidades públicas, mas também querendo ouvir você do Brasil e do mundo. Participem! Enviem mensagens de texto, de voz ou mesmo seu vídeo para o nosso WhatsApp, DDD 34 999 17 49 48. Agradecemos sua audiência, sua parceria e principalmente a sua amizade. Somos todos da galera do bem. Bem Mais Brasil!